Bem-vindos ao segundo vídeo sobre sequências. Neste vídeo nós vamos falar da lei de formação das sequências, ou seja, existe uma lei para que eu consiga formar aquela sequência. Vamos então ver do que é que eu estou a falar. Sequências, leis de formação. Quando se conhece uma regra ou lei de formação de uma sequência, podem escrever-se os termos dessa sequência. Por exemplo, a lei de formação é uma frase que me vai dizer qual é a regra para formar aquela sequência. O primeiro termo é 3, e cada termo depois do primeiro é o dobro do anterior. Então, eu começo com 3. E os termos, se cada termo depois do primeiro é o dobro do anterior. Então, primeiro 3, depois 3 vezes 2, 6. Depois do 6 eu faço 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, a lei de formação é que o primeiro é 3 e depois eu consigo todos os outros termos se eu multiplicar esse termo por 2. Muito bem. Vamos então fazer exercícios. Escreve os 5 primeiros termos de cada sequência de acordo com a lei de formação indicada. Então, vamos lá. O primeiro termo é 4. Cada termo depois do primeiro tem mais 7 unidades que o termo anterior. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o meu 4, porque ele diz que o primeiro termo é 4, e depois, cada termo depois do primeiro tem mais 7 unidades. Está aqui a minha formação. Eu vou somar mais 7. 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 32. Ele pede os 5 primeiros termos. E, como é uma sequência, continua. O primeiro termo é 40. Cada termo depois do primeiro é metade do anterior. Então, a metade de 40 é 20. A metade de 20 é 10. A metade de 10 é 5. A metade de 5, eu posso escrever 5 sobre 2. Tá? E assim continua. Ou podia escrever, quanto é que é a metade de 5? 2,5. E aí eu colocava aqui ponto e vírgula para não confundir com a minha vírgula do meu número. Tá bem? Depois, o primeiro termo é 3. E o segundo termo é 5. Olha, ele me deu o primeiro e o segundo. Cada termo depois do segundo é igual à soma dos dois anteriores. Por isso é que ele me deu os dois primeiros, porque ele disse que é a soma dos dois anteriores. Então, 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E assim continua. Muito bem. Primeira questão está pronta, está feita. Segunda questão. Considera a sequência numérica 47, 41, 35, tá? O que é que eu noto aqui? Em vez de crescer, eu estou decrescendo. Quanto? 6, tá? Ele quer. Qual é o termo da ordem 5? Então, vamos lá. Eu tenho 3. Então, se eu vou, né? Aqui é o terceiro. Quarto, quinto, sexto. Então, se eu vou fazer menos 6, se eu tirar 5 de 35, fica 30. Menos 1, 29. 29 menos 6, 23. 23 menos 6, eu tiro 3, fica 20. Menos 3, 17. Então, qual é o termo de ordem 5? É o 23. Qual é o termo de ordem 6? 17. E agora ele diz, escreve em linguagem natural. Em linguagem natural é em português e não em matemática, tá bem? A lei de formação que descobriste e te permitiu responder à linha anterior. Então, eu vou dizer, o primeiro termo é 47 e cada termo depois do primeiro obtém-se adicionando, não é adicionando, nesse caso aqui é subtraindo
6 unidades ao anterior. Subtraindo 6 unidades ao anterior. Ok? Vamos para a próxima questão. Essas questões são importantes porque elas são simples e fazem com que a gente fique com uma base boa nesta matéria. Observa a sequência das palhinhas. Figura 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palhinhas. Figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palhinhas. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palhinhas. Será que há aqui uma regularidade? 5 para 9, ou 9 menos 5, eu adiciono 4. 9 para 13, adiciono 4 também. Admitindo que o padrão se mantém, desenhe as duas figuras seguintes. Então, eu vou desenhar a figura 4. Então, eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E a outra figura vai ficar assim, 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 assim e assim. Essa é a figura 4 e essa é a figura 5. Conta as palhinhas de cada uma das figuras e escreve os 5 primeiros termos da sequência numérica associada a esta sequência. Olha, ele pediu para eu contar as palhinhas, que eu já contei, foi? Falta contar daqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E ele disse, conta as palhinhas e escreve os 5 primeiros termos da sequência numérica. Eu agora não quero os desenhos, mas quero apenas os números. Então, eu vou dizer que era, no primeiro termo tinha 5 palhinhas, no segundo 9, na terceira figura 13, na quarta figura 17 e na quinta figura 21. Como é sequência, continua. E indica em linguagem natural uma lei de formação desta sequência numérica. Então, o primeiro termo é 5 e cada termo depois do primeiro obtém-se, nesse caso agora é adicionando. Adicionando 4 unidades. Como é que eu sei que é 4? Porque eu vi aqui em cima, a diferença era 4. 4 unidades ao anterior. E assim eu tenho aqui a minha lei de formação, escrita em linguagem natural. Muito bem. Estamos quase a terminar essa parte do vídeo, tá? Depois ele dizia, quantas palhinhas serão necessárias para construir a figura 7? Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu sabia que era, eu tinha 5, depois eu subia de 4 em 4. 9, não é? 9, 13. 13 foi 17. 21 eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vamos ver, sexta e sétima. 21 mais 4, 25. 25 mais 4, 29. Então, quantas palhinhas serão necessárias para construir a figura 7? 29 palhinhas. Questão 4. Observa as 4 primeiras figuras da sequência que a Graça construiu usando lápis. Então, eu tenho aqui a sequência. Quantos lápis serão necessários? São precisos para construir a figura 5. Então, eu aqui vou contar os lápis, tá bem? Tem que baixar aqui um bocadinho. Pronto. Então, vamos ver aqui.
1, 2, 3, 4. Na primeira foram 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou vendo que eu estou crescendo o quê? De 2 em 2. Então, quantos lápis são precisos para construir a figura 5? Eu nem vou desenhar, eu vou só pensar no número. Se eu estou subindo de 2 em 2, 10 mais 2 são 12. E a figura 6? E a figura 6 eu vou fazer 12 mais 2, 14. Completa a tabela. Então, na figura 1, eu tenho 4 lápis. Na figura 2, 6. Na figura 3, 8. Na figura 4, 10. Na figura 5, eu já descobri que são 12. Na figura 6, 14. E é fácil agora eu descobrir na figura 7, que é 16. Agora ele me faz assim. Haverá alguma figura que leve 45 lápis? Eu vou olhar aqui no número de lápis. Eu tenho 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu observo que todos esses números são pares. Por isso, haverá alguma figura que leve 45 lápis? Não, porque o número de lápis, o número de lápis, o número de lápis da figura, o número de lápis é sempre um número par. E 45 é o número ímpar. Tá bem? Não é simples? Vamos agora para mais um vídeo sobre sequências. Isso é muito importante vocês saberem e ficarem claros sobre essa questão das sequências. Por isso eu estou fazendo 3 vídeos. Como você está no 6º ano, é muito importante que você solidifique as suas bases de matemática desde o início. E se você está no ano mais à frente e está querendo rever essa matéria, também é bem-vindo, tá bem? Um beijinho e até o próximo vídeo.